E aí, pessoal, tudo bem? Olha, quem tem acompanhado aqui minhas redes sociais tem visto que eu tenho feito vídeos para falar sobre música, cinema, música para o cinema, fotografia, vários outros assuntos. E hoje eu quero falar de uma linguagem artística que eu aprecio bastante, que é a literatura. E quero falar desse livro aqui, que eu li agora. Posso até falar que reli, mas assim, a primeira experiência foi quando eu era muito jovenzinho, adolescente, provavelmente fazendo algum trabalho para a escola. E confesso que lendo agora, aos meus 51 anos de idade, eu entendo que a primeira experiência tenha sido até um pouco prematura. Não que eu esteja aqui desestimulando os jovens a lerem essa obra, que eu já vou falar qual é, porque é uma obra-prima. E muito pelo contrário, eu acho que se você é jovem, você tem que ler, mas depois seria legal você reler quando você tiver com um pouco mais de bagagem de vida, bagagem emocional, intelectual até, porque aí a experiência é completamente diferente. E eu estou falando de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, esse genial autor brasileiro, e que escreveu esse livro aqui em 1956. É um livro muito bonito, denso, muitas vezes até desafiador. É um monólogo do Riobaldo, que é o personagem principal, que é um ex-jagunço contando sobre suas aventuras e suas reflexões sobre a vida na jagunçagem, no sertão de Minas Gerais, da Bahia, de Goiás, e vai contando sobre várias coisas para um interlocutor não identificado e que muitas vezes o leitor acaba assumindo esse papel aí da personagem que está ouvindo o Riobaldo contar essa história. Não sou aqui, né, um especialista em análise literária, né? Longe disso, sou simplesmente um leitor, muito fã de Guimarães Rosa, porque Guimarães já me influenciou, com outras obras me influenciou a compor, inclusive algumas canções. Então estou falando como um leitor que fica maravilhado com o jeito como Guimarães conta essa história, que é uma história que fala muito sobre questões metafísicas, filosóficas, religiosas, mas conta de um jeito muito peculiar, porque Guimarães é conhecido por trazer muitos neologismos, muitas palavras inventadas que servem para o contexto da história, né? Então, assim, por ser uma história falando sobre o sertão, sobre a natureza, tem muitas palavras que imitam ali os sons da natureza, os sons das paisagens, dos animais, os sons das coisas, dos tiros, das espingardas, palavras unificadas que servem para trazer um contexto muito poético e específico para o que o Guimarães está querendo passar na história. Então fala sobre vários assuntos. Se eu for ficar falando aqui, a gente vai ter um vídeo gigantesco. Mas a minha experiência como leitor, eu identifico que o livro fala muito sobre amor, fala muito sobre os amores de Riobaldo. O amor que ele tem pela natureza, pelas paisagens do sertão, o amor que ele tem pelas pessoas que ele vai conhecendo ao longo da história, pelos seus companheiros de jagunçagem, o amor que ele tem pela sabedoria, porque ele tem um respeito muito grande pelo saber. Ele respeita muito o interlocutor, para quem ele está contando essa história. E porque ele entende que é um cara letrado, que é uma pessoa letrada, que é uma pessoa educada. Então ele tem esse amor pela sabedoria, tem o amor pelas questões filosóficas, né? Então ele está o tempo todo levantando essa questão de se o diabo existe, se não existe, como é que Deus age para transformar ali as histórias todas. É um livro que fala muito sobre, obviamente, o amor romântico. Então fala sobre o amor matrimonial, fala sobre o amor mais carnal, fala sobre um amor platônico que é muito emblemático na história inteira. E isso não é nenhum tipo de spoiler, porque como esse livro aqui já foi adaptado para TV, para cinema, para várias outras linguagens, acho que muita gente conhece a história de Reobaldo e de Adorim, né? Então esse amor que ele sente por um dos companheiros dele de jagunçagem, que é o melhor companheiro dele, que é o Reinaldo, que tem esse apelido revelado só para ele, né, que é de Adorim, e ele vai se questionando por que ele tem esse amor tão gigante por Diadorim e ao mesmo tempo tem essa dúvida de assumir esse amor, de abraçar esse amor que ele sente por Diadorim. E aí no fim da história a gente acaba descobrindo que Diadorim na verdade era uma mulher que estava ali no meio dos jagunços para se vingar, para vingar a morte do pai
e que convence o Riobaldo de que ele tem que ajudar a vingar a morte do pai, né? Então é uma história muito bem contada, contada de maneira não linear, então é um livro desafiador, porque você tem que prestar bastante atenção em alguns momentos, né? Porque tem horas que você fica perdido, tem muitos nomes rolando, muitas paisagens, muitos lugares ao mesmo tempo ali que ele vai relatando e de maneira não linear. Então depois ele vai encaixando a história, né? O que eu acho genial. Eu gosto muito disso, inclusive no cinema também, né? Gosto de filmes que exploram essa maneira não linear de contar. E se você, obviamente, quiser ler o livro inteiro, provavelmente você vai ter muita dificuldade, porque por ser um livro grande e não linear, às vezes é melhor você ler em partes mesmo, para poder digerir as coisas todas e depois ir conectando a história do jeito como Guimarães imaginou. Então, tá aqui. Essa é a minha dica. Posso ficar falando aqui horas, mas aqui já deu um tamanho muito grande aqui de vídeo. Essa é a minha dica. Grande Sertão Veredas. Aqui, ó. Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Essa obra-prima da literatura universal. Olha, tem muita coisa bonita, tem muitas frases, né? As anotações eu faço sempre fora do livro, né? Não faço no livro, não. Mas aqui no meu iPad, o aplicativo aqui já mostra que eu fiz mais de 1.300 anotações de frases que me marcaram, de situações que me marcaram lendo o livro. Tem muitas passagens cinematográficas, muitas passagens interessantíssimas. Então vale a pena. Tenho certeza que esse livro ainda vai reverberar muito aqui para mim, inclusive para a minha função como compositor. Muito provavelmente vou ser inspirado demais por conta dessa história. É um livro lindo, pessoal. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. É isso aí. Valeu.